Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma reunião do Alternativas para Ela. Estamos na nossa programação dos 47 passos, né? Essa é a nossa terceira reunião, né? Desde que a gente voltou com esse projeto. Um pequeno resumo, para quem não sabe, os 47 Passos é um programa desenvolvido pela Patrícia Tamowski e Scott Douglas, que investigam, pesquisam e publicam casos de reversão da doença há mais de 10 anos. Então, a Patrícia, estudando esses casos, ela fez um compilado de todos os passos que eles seguiram. E aí surgiu os 47 passos, né, de tudo que ela achou relevante e importante para o paciente estar seguindo, tá? É um programa bem legal e eu vou compartilhar com vocês a tela aqui para vocês terem uma ideia da dimensão disso. E hoje temos a Mônica também colaborando com a gente. Boa O noite, William, não sei se, pessoal. não sei se o William tá aí. Eu tô. Eu tô esperando a visita de Mônica, que falou uma sola noite, não dá, não. Ai, William, meu cheiro já fica maluco aqui comigo. Acho que não. Ih, é tranquilo. É. Então, cadê aqui o negócio de traduzir? Deixa eu não tô conseguindo traduzir. Pera só um segundo, que eu vou traduzir para português para vocês, que fica mais fácil. Vocês estão vendo minha tela? 47 passos para a cura. Sim. Então, aqui até agora a gente já viu esses primeiros passos, que as reversões de elas são reais. Então, vocês têm que entender isso primeiro, que realmente existem pessoas que conseguiram reverter sintomas, e quando eu falo reversão de sintomas, são pessoas que voltaram a andar, voltaram a falar, a respirar sem ajuda de aparelhos, que voltaram a conseguir comer, pessoas que tinham o diagnóstico, tinham os sintomas e conseguiram se recuperar, ok? Então, existem dados publicados, tá, oficiais em relação a isso, tá bom? Pela Universidade de Duke, na Carolina do Norte. E se vocês entrarem no Healing LS, vocês conseguem ter acesso a todas essas informações, tá? Aí, na reunião passada, a gente começou com as aulas práticas, né? Quais são esses passos, o que que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que entender que para ter uma vida saudável, o nosso ambiente tem que estar saudável. Entendeu? Não adianta nada eu tomar um monte de coisa para detoxicar meu corpo se eu estou respirando toxinas todo o tempo. Então, a gente começou com a limpeza da casa e a limpeza do ar. Limpeza da casa usando produtos naturais, né, produtos que não sejam cheios de químico, por exemplo. Vou usar um vinagre, vou usar um álcool, vou usar um bicarbonato de sódio, um limão, em vez de usar esses desinfetantes cheios de químicos, correto? Isso também vale para produtos de higiene pessoal, para utensílios de cozinha, evitar usar plástico, alumínio e por aí vai, né? E a mesma coisa a limpeza do ar, muito cuidado com o mofo, né? Com o local que você vive, se você mora perto de grandes plantações, tem acesso a é, muito pesticidas, né? Ou se você mora num lugar que tem muita poluição e por aí vai. Tudo isso tem que ser analisado, tem que tomar cuidado, tem que usar filtros de ar, né? Então tudo isso é muito importante. E agora a gente vai para outra questão que parece simples, mas não é, que é a questão da água. A água que a gente consome. Tá? A água ela tem que ser o mais limpa possível, o mais pura possível, tá? A água que a gente toma banho, a água que a gente cozinha, a água que a gente consome tem que ser o mais limpa possível, e isso é um grande problema na sociedade de hoje, porque a água nos dias de hoje é tudo menos limpa, tá? E tem muita gente que não entende exatamente o que é uma água de boa qualidade. Por isso temos alguém que conhece do assunto, tá? Que estuda sobre isso, que pesquisa sobre isso, que trabalha com isso todos os dias.
né, que tem um projeto muito legal, que é a nossa parceira da Alternativas para Ela, a Mônica, que também tem uma história super inspiradora, né, que tem também o seu cheiro, como diz ela, o esposo dela que tem o diagnóstico, e ela está cuidando dele, e eles estão tendo, assim, é, várias melhoras, sabe? E é bem legal. Então, Mônica, eu vou deixar você falar, eu só vou abrir aqui um pouquinho a página aqui do que tá aqui, só para o pessoal ver, e você já começa, tá? Combinado. Tô Então, todas essas tentando. informações estão aqui, todo mundo pode ver, e agora a Mônica vai seguir. Pode se apresentar, Mônica? Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Sou a Mônica Carvalho, aqui da cidade de Uberlândia, esposa do Diego, do meu cheiro, diagnosticado com a esclerose, né, a lateral amiotrófica há quase 7 anos, desde 2019. E nós chegamos num ponto muito crítico, né, dessa doença, e hoje eu posso falar com um sorriso nos lábios, né, que a gente tem enfrentado dias melhores, né, onde o Diego tem sinalizado aí uma curva de crescimento, de melhoras, de reversão de sintomas já há um bom tempo. Nós sabemos que essa doença, a medicina fala que não tem cura, né? Mas a medicina também fala que aquilo que o paciente perdeu, os movimentos que o paciente perdeu, não se recupera. E nós somos prova disso, que isso não é real, que isso não é verdade. Por quê? O Diego já chegou a perder movimentos de perna, de braço, de cabeça. Ele já chegou a perder movimento peristáltico, ou seja, ele teve uma fase que ele não conseguia fazer o número 2 de forma natural. Para ele conseguir evacuar, nós tínhamos que fazer duchinha, tinha que colocar flitinema. A cada 3, 4 dias nós fazíamos esse procedimento. É invasivo, dolorido e constrangedor, né? E foi assim por algum tempo, até que nós descobrimos esse projeto familiar que mudou a nossa história, né? Que tem mudado a nossa vida, tem mudado a saúde da nossa família como um todo. E graças a Deus a gente tem também conseguido levar saúde aí para mais pessoas aí, inclusive a minha prioridade sempre é o Alternativas para Ela. Por quê? Porque eu sei o desconforto, eu sei a dor que vocês sentem. Porque é a mesma que eu tive aqui na minha casa, que eu tenho, né? Então, o meu desejo é de levar a informação para que todos vocês possam fazer melhores escolhas. Eu falo que uma boa escolha nos leva em melhores caminhos, né, Tabita? Sim. E assim, essas questões dos 47 passos, né? Quando a gente olha por um todo, a gente acha que são coisas difíceis, que são coisas que não estão ao nosso alcance. Mas a gente tem que começar, e começar pelo básico, né? Então, essas questões que a Tabita falou, e a gente, na primeira reunião, a gente comentou um pouquinho também, é extremamente importante, né? Ter um olhar para carregar o celular longe do nosso quarto, do nosso ambiente. A gente vai ter uma Tentar... reunião só sobre essa questão das ondas eletromagnéticas e geopático estresse, e Wi-Fi, 4G, 5G. Tem um passo só sobre isso, de tão importante que isso é. E assim, ó, eu até queria também, Tabita, reforçar um pouquinho, porque o que eu vou falar tem ainda um pouco disso também. Porque, Uhum. querendo ou não, os nossos ancestrais, pensam comigo, os nossos ancestrais, eles usavam celular? Seus avós, seus bisavós, tataravós? Não, eles não usavam celular. Não tinha Wi-Fi. Micro-ondas, eles usavam? Não usavam. Air fryer? Também não. E eles comiam o que eles produziam. Então, eles estavam o tempo todo muito conectados com a natureza. E a vida moderna, esse nosso mundo moderno, acaba que nos desconectou dessa natureza.
E aí é muito processado, né? É muito, abre-se muito pacote, abre-se muita lata, né? É muito agrotóxico nas verduras, é muito fast food, pizza, refrigerante, cerveja, e junta com o micro-ondas, com o celular, com o Wi-Fi, a air fryer. Às vezes a gente acha que não, mas tudo isso torna o nosso corpo oxidativo. E um organismo oxidativo é um problema. Aumenta em nós os radicais livres. E o que são esses radicais livres? Esses radicais livres, a grosso modo, eles são como se fossem um espinho que a gente pisa lá na natureza. Só que quando eles entram para dentro do nosso corpo, eles vão tomando uma proporção muito grande. E aí eles vão, isso eu estou falando a grosso modo, eles vão corroendo e vão nos deixando adoecidos. Então, pensa comigo. Uma pessoa nasceu, ela é saudável, ela não tem nenhum diagnóstico. E por que que ela começa a adoecer? Ninguém adoece da noite para o dia. Eu sei, eu sei. Tem as questões biológicas, as questões de DNA. Nós sabemos de tudo Genética, isso. né? Sim, tem a genética. Mas ainda assim, não é da noite para o dia. Nós levamos uma vida inteira adoecendo o nosso corpo. Ó, para terem uma ideia, vamos falar assim, ó, todos nós temos a célula cancerígena. Por que que algumas pessoas desenvolvem e outras não? Porque aquelas pessoas que desenvolvem o câncer, elas deixaram o ambiente propício para a doença chegar. Como? Através de todos esses problemas que nós relatamos. Quais são esses problemas? Os agrotóxicos, a água que não é limpa, porque na água tem muita sujeira, tem muito cloro, flúor, metais pesados, pesticidas, né? E as questões das ondas magnéticas. Então, tudo isso vai deixando o meu organismo doente. Inclusive, vamos imaginar assim, essa pessoa é saudável e aí ela vai adoecendo, adoecendo. E quem promove a doença é esse rapazinho chamado radical livre. Então, imagina comigo que esse radical livre, ele para uma pessoa chegar a desenvolver, por exemplo, uma diabetes. Esse radical livre, ele bate ali na porta do pâncreas e vai ficando ali o tempo todo corroendo a ferrugem, como se fosse uma ferrugem, vai corroendo, 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 corroendo. Com o passar dos anos, ele consegue romper a parede do pâncreas e ainda já não produz mais a insulina e a pessoa vem ali e desenvolve uma diabetes. O responsável por todo esse processo é o radical livre, né? E aí eu pergunto para vocês, como que nós podemos então combater esse radical livre, né? Como que a gente faz? Eu não sei se eu vou conseguir, Tata. Eu queria conectar pelo meu computador para ir falando, mas eu não estou conseguindo acessar o Zoom. Eu vou ver se eu consigo ir fazendo por aqui, pode ser? Você me fala se vai dando certo? Pode ser. Será que eu consigo compartilhar pelo celular? Se você tiver o Compartilhar. documento aí no celular aberto, compartilhar a tela. É somente anfitrião. Tenta, pede permissão. Compartilhar. Aí tá falando que somente o anfitrião pode compartilhar nesta reunião. Aí, deixa eu arrumar aqui. Tem um negócio aqui E que eu esse consegui. exemplo que eu dei aqui em relação à diabetes, ele funciona para qualquer diagnóstico, né? Então, todos nós temos vamos dizer assim, as mutações dos DNAs. E alguns desenvolvem, outros não. E o que facilita, o que promove, o que deixa um ambiente favorável é o que nós fazemos com o nosso organismo. Então, uma pessoa que tem hábitos saudáveis, que se alimenta de forma adequada, né, que evita refrigerantes, cerveja, Agora, que são Mônica, vê se você consegue. compartilhar. Ah, agora sim. Compartilhar a Não. câmera, foto, tela. Vou compartilhar minha tela. Tela ou janela? Não sei qual dos dois que tá aberto aí.
Acho que é tela. Eu fui em tela. Será que deu? Você está compartilhando a tela. Tá, então, vamos aqui. Deixa eu ver. Será? Deixa eu só ver se vai dar certo. Não vai abrir. Tudo bem. Então, vou voltar para cá. Interromper. No Você está computador me você não vendo? conseguiu. Hã? No computador você não consegue. Então, é meu computador, olha como que ele está aqui. Deixa eu mostrar para você. Ele está só processando aqui, girando uma bolinha. Tá vendo? Entendi. Você queria compartilhar o arquivo ou a página da Timol mesmo? Eu queria aquela página da Timon. Ah, acho que dá. Você consegue por aí? Será? Eu tô falando, você pelo celular consegue. Então, não entrou. Não abriu. Página primeiro, fica onde você quer e depois compartilha. Então, aqui para mim, deixa eu tentar novamente. É que ele não tá, eu Entra na entrei. página que você quer, deixa tipo a página que você quer, a parte que você quer mostrar, aí você compartilha, entendeu? Desdolarizar a economia, vamos substituir. Você imagina que o Putin está realmente preocupado com esse assunto dentro da Ele não tá abrindo. ele tem que Tabita? Diego, você conseguiria por aí, pela TV? Tabita? Mônica, Oi? conseguiu? Não, tô tentando aqui. É que você sumiu de mim, eu falei, o que aconteceu? Não, tô aqui. Estamos tendo só alguns problemas técnicos. É, Não, mas qualquer coisa você consegue apresentar sem os slides, falar sem os slides é, também, né? sim, conseguiria. Só que aqui se torna um pouco mais profissional, assim como vocês, né? Não como vocês, né? Mas. Que isso. Deixa eu ver se por aqui vai. Pronto, aqui abriu. Então, eu vou tentar. Tenta me aceitar, tá? Ah, não, no waiting room. Aqui está um lembrete de chuva de neon de ouro. Ela não tá aqui Eu? pra ser aceitada. Eu tô entrando agora, tô tentando. Tá bom, então vamos por aqui mesmo. E aí, eu então, né, eu não vou conseguir, depois eu mando para vocês lá dentro do Alternativas para Ela a apresentação para vocês entenderem. Eu acho que assim vai dar mais certo, mas eu vou fazendo, e aí depois vocês vão se lembrar, né, claro.
E aí, o que que acontece? Em 1931, o cientista chamado Otto Erich, ele descobriu a causa primária do câncer. E ele descobriu que o câncer, uma das formas, né, que o câncer se desenvolve é através da acidez, da acidose, que é a acidez do sangue, né? Ou através da hipóxia, que é a falta de oxigênio no organismo, no sangue. E ele ganhou o prêmio Nobel em 1931 com essa descoberta, com essa tese, né? E aí, ele falando, né, descobrindo, então, falando de todo esse contexto, né, dos radicais livres, os radicais livres, eles têm, quando ele está em desequilíbrio, quando ele está em excesso, ele é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Por quê? Porque ele nos causa doenças, ele causa destruição das membranas lipídicas, mutação do DNA e causa o envelhecimento precoce, né? Mas quando ele está em equilíbrio, ele é benéfico. Por que que ele é benéfico? Porque ele nos ajuda na coagulação, ele nos ajuda na cicatrização, na apoptose e também ele nos ajuda na imunidade, né? Então, às vezes vocês podem estar se perguntando, e como que nós podemos, então, né, reduzir a acidez do nosso organismo, eliminar ou neutralizar os radicais livres que estão em excessos no nosso organismo? E aí vem essa grande sacada que a Timol desenvolveu através da tecnologia do silocimol e Top H+. O que que é essa tecnologia, né, que vocês estão vendo aqui na minha garrafinha, o que que essa tecnologia é capaz de fazer? A partir de 20 minutos que a água está em contato com o silocimol e Top H+, ela provoca uma reação química chamada hidrólise. E a hidrólise da água é como se fosse, imaginem vocês, a água, a molécula da água é H2O. Então, a partir de 20 minutos que está em contato com a água ela quebra, ela se dissocia e transforma em hidróxidos de oxigênio com hidróxidos de hidrogênio. E esses hidróxidos alcalinos são pequenas partículas que depois de 20 minutos foram dissociadas, né? São pequenas partículas, né, que agora elas entram no nosso organismo de uma forma mais organizada, de uma forma hexagonal, e é por isso que ela é capaz de trabalhar no nosso organismo a nível celular, porque ela consegue penetrar onde a outra água não consegue. Por quê? Porque a água comum, ela é uma água pesada, ela é uma água grossa, é uma água que tem macrocluster. Imaginem comigo, vocês já tomaram água da cachoeira? A água da cachoeira é uma água leve. A gente até falou na nossa primeira reunião, né? Por que que aquela água é uma água leve? Porque é uma água que ela recebe a luz solar. É uma água que está em movimento. É uma água que recebe ali os minerais das rochas, né? E esta tecnologia, ela simula esta água lá da natureza. Porque o silocimol, que é esse aparelhinho azul, ele promove na água um fluxo magnético, porque dentro desse silocimol, desse aparelho azul, ele tem ímãs devidamente orientados e ele promove um fluxo magnético na água, deixando a água em movimento. Porque essa água, depois que retirada lá da natureza, que passa para a estação de água, da estação de água vem para nossas tubulações, para nossa caixa d'água e depois de novo para nossa encanação e para o nosso filtro, essa água é uma água parada. Água parada é uma água morta. Então, esta tecnologia que tem comprovação científica pelo Instituto do Falcon Bauer, é um instituto renomado, né? Não internacional, não é nem no Brasil. Ele comprova que essa tecnologia, a partir de 20 minutos, deixa a água 7 vezes mais leve do que uma água convencional. E aí,
como eu falei, aconteceu a hidrólise porque está em contato com o top H+, que dispensa na água cálcio e magnésio, através das rochas de dolomitas que estão no interior do top H+, né? Acontece aqui nessa reação o sequestro do magnésio e do cálcio para transformar esses hidróxidos alcalinos. E aí, o top H+, ele tem também o íons longo, do infrared, que vai simular aí os raios solares, né? E aí, essas duas tecnologias, a partir desse momento que aconteceu essa hidrólise da água, né? Essa água agora, por estar mais leve, ela agora vai fazer a função que a água tem. Que antigamente eu acreditava que a água ela servia simplesmente para matar a minha sede, né? Mas estudando, eu já estou nesse projeto há quase 3 anos, dia 22 de setembro vai fazer 3 anos, né? E eu venho assistindo toda semana 2, 3 palestras por semana. Eu tenho me capacitado, eu tenho procurado entender cada vez mais, e cada vez mais eu tenho entendido a importância que a água tem no nosso organismo, né? E por que ela é tão importante? Porque 70% do nosso corpo é formado por água, né? E aí, como eu falei, eu acreditava que a água tinha a função simplesmente de matar a sede, mas não é. A água, atualmente, ela pode, inclusive, ser considerada como um nutriente. Olha que importante, ela pode ser considerada atualmente, alguns estudiosos falam que a água é um nutriente, né? E aí ela é capaz de hidratar, nutrir, desinflamar e desintoxicar o nosso organismo. Para vocês terem uma ideia, o motivo pelo qual esse projeto chegou na nossa casa, né, foi por conta da doença do Diego. E eu falo assim, ó, se eu pudesse ter tido as informações que hoje eu tenho, e se eu pudesse ter tido a escolha de ter recebido essas informações e ter começado esse tratamento há mais tempo, talvez o Diego não estaria assim. Por quê? Porque um organismo alcalino não tem espaço para doença. Se uma pessoa está com algum diagnóstico, ela está com o corpo ácido. A doença só se instala a partir de um corpo e um organismo ácido. E aí, esta água, a partir do momento que ela é colocada com essa tecnologia, ela tem a capacidade de tornar o nosso organismo alcalinizante. Então, é uma água que ela é antioxidante. E quando eu boto esta água para dentro do meu organismo, esta água vai atrás imediatamente dos radicais livres e vai neutralizar o que está em excesso. Não vai neutralizar, não vai acabar com tudo, porque senão também é prejuízo, causa doença. Mas ele vai neutralizar somente o que está em excesso, de uma forma muito inteligente. Né? Para vocês terem uma ideia, hoje a Timol ela está em mais de 20 países. É uma empresa que não nasceu ontem. É uma empresa que já vem trabalhando a nosso favor há 21 anos de mercado. Né? É uma empresa que o seu Carlos Henrique, que é o desenvolvedor desse projeto, o desejo dele é que cada pessoa tenha um silocimol em casa. Tá aqui, gente? Tá aqui, né? O desejo dele é que cada pessoa tenha um silocimol em casa. Do mesmo jeito que as pessoas têm celular. Hoje até as crianças têm celular, não tem? E é esse o desejo que ele gostaria, que todas as pessoas tivessem acesso a essa tecnologia. E talvez vocês podem estar se perguntando assim, gente, se essa água é tão boa, por que não é vendido em farmácia? Por que não é popularizado? Eu mesma também perguntei algumas vezes por que eu não fiquei sabendo dessa água antes, né? Mas por quê? Porque a indústria farmacêutica, ela não quer que nós nos curemos. Ela não quer que a gente fique bem. Para eles é interessante nos dar remédio para remediar. Eles não querem que vá na causa, na raiz do problema. E aqui
ela tem a capacidade de ir na raiz do problema, mas não é cura, tá? Isso não é cura, mas é o controle dos sintomas. Como eu falei lá atrás, em 2022, quando nós descobrimos essa tecnologia, o Diego não conseguia fazer o número 2 de forma natural, né? Hoje o Diego faz o número 2 todos os dias de forma natural. Eu vi que ele teve uma participaçãozinha aí, ele colocou alguma coisa no chat, eu só não consegui ver exatamente o que foi que ele comentou. Mas hoje o Diego, ele se alimenta muito bem, ele dorme bem, ele não tem dores. O Diego tem o emocional dele muito tranquilo. Quem olha para ele, vê para ele, não vê uma pessoa doente, né? O Diego estava com as mãos e os pés ficando em posição de garra. O Diego não tem mais isso, é tranquilo aqui. Ele havia perdido a força das pernas, ele tem retomado todo dia um pouquinho mais a força das pernas. A deglutição dele, o canabidiol, eu pingo debaixo da língua dele, ele engole. Existe uma deglutição preservada, mesmo que nós ofereçamos a dieta para ele 100% pela sondinha, tá? Mas a deglutição do Diego está preservada. E aí vem o Dr. Lair Ribeiro, né? Boa noite, Miriam Lopes de Araxá. A Miriam também tem experiência de ter utilizado da água. Se a gente puder colocar ela também, né, para falar um pouquinho de como a água pode ajudar e o que ela tem percebido ali de benefícios. E depois eu quero ver o que o Diego comentou também, tá, por gentileza. Então, o Dr. Lair Ribeiro fala que a água, ela determina a doença ou a água determina a saúde, né? Que uma água apropriada, adequada, ela reestabelece a saúde. Olha o que o Dr. Lair Ribeiro fala. Uma água apropriada, adequada, ela reestabelece a saúde. E uma água ionizada hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. E nesse caso, a água pode ser considerada como um remédio. Olha o quanto isso é poderoso. E eu achava várias vezes, e eu acredito que talvez vocês também, eu já tomei água de torneira várias vezes, inúmeras. Água da rua, tá lavando a casa, quintal de casa, água de mangueira, por vezes eu tomei. E matava minha sede, né? Eu não tinha essa consciência, esse conhecimento que hoje eu tenho, né? Eu queria só fazer uma simulação com vocês, Tabita, e eu já encerro aqui, se os meninos puderem contribuir falando do que eles perceberam de melhor. Eu não sei se tem mais alguém aqui que usa da água e que queira contribuir, colaborar também, compartilhar as experiências. Ótimo. Se alguém quiser mais compartilhar experiências, tá perfeito. Eu só queria comentar o seguinte. A nossa célula, a boca da nossa célula é como se fosse um formato de um C. Não sei se está dando para vocês verem. Aqui, ó. Dá para vocês verem aqui? Esse azulzinho aqui de cima? Mais ou menos. Tá, mas enfim. A nossa célula, ela tem esse formato aqui, ó. Como se fosse um formato de um C. A boquinha da nossa célula. Imaginem vocês tomando uma água grossa, uma água com macrocluster, uma água cheia de cachos, que é normalmente a água convencional que a maioria das pessoas tomam. Então, quando esta água cheia de macrocluster, ela bate na boca da minha célula, imagine que essa garrafinha aqui é a minha célula. Então, quando a água chega aqui na célula, ó, ela não penetra. Por quê? Porque a água está com macrocluster. E aí vai acontecer desperdício aqui pela lateral. Mas a partir do momento que essa água ela passa por essa tecnologia, acontece a hidrólise que eu expliquei para vocês, que a água se dissocia, acontece a quebra da molécula da água, que transforma em hidrólise, né? E esses hidróxidos alcalinos, que são pequenas partículas, imaginem vocês agora que essa mesma água, só que agora, imagine que é um cacho de uva, né? A água pesada é um cacho de uva tentando entrar o cacho inteiro na célula. Não entra. Mas agora imagine esse mesmo cacho de uva
Porém, as uvas desassociaram, elas se desgrudaram do cacho. É como se entrassem uva por uva, ou seja, cada molécula dessa água, por ela estar minúscula, ela vai conseguir entrar na minha célula de forma mais inteirina, de uma forma mais eficiente. E é por isso que a hidratação agora acontece 100%, né? Ela acontece na sua totalidade. E o Evandro, do Rio Grande do Norte, eu não sei, eu acredito que ele não esteja na nossa reunião, ele já tem um tempinho que não participa conosco, mas ele. Cadê vocês? Mas ele tem um exame, só para vocês verem, gente, o quanto isso é real. O quanto isso é real. O Evandro, ele tem um exame que ele fez com a doutora Luciana. A doutora Luciana Fortes é a esposa do Dr. Pimenta. E esse exame do Evandro, ele fez o exame 30 dias antes e ele começou a tomar da água magnetizada e ele refez o exame 30 dias depois. Os exames que ele fez 30 dias antes, gente, as hemácias dele estavam desorganizadas, tinha umas grandes, umas pequenas, elas não caminhavam de forma homogênea, de forma organizada. 30 dias, simplesmente 30 dias dele tomando dessa água, esse mesmo exame se tornou muito mais eficiente, porque melhorou a oxigenação sanguínea dele. E aí percebe nitidamente a organização do sangue, a fluidez do sangue. Então, às vezes a gente acha que é balela, que porque hoje eu represento essa empresa, pode ser achar, porque quer vender. Não, gente, não é isso. Verdadeiramente, genuinamente, eu gostaria que vocês tivessem a melhora que o Diego está tendo, porque a gente tem a oportunidade na nossa mão. Eu sei que fácil não é. Não é fácil a gente acreditar, primeiro que não é fácil acreditar que uma mudança de água pode causar tantos benefícios na nossa saúde, e depois entender como que esse processo funciona. Então, e é por isso que nós temos respaldo, né, com a comprovação científica. E nós temos milhares de depoimentos de pessoas que melhoraram em várias patologias. E aí eu falo para você assim, ó, para finalizar, tudo que vocês têm, eu tenho. Tudo que vocês têm, tirando o órgão genital, o Diego tem. A Tabita, o William, a Miriam. Como assim, Mônica? Fala mais claramente. Olha, você tem rins, eu também. Fígado, coração, pâncreas, intestino, cérebro. Nossos órgãos são os mesmos, praticamente. E se eu obtive resultado em várias áreas, né, da minha vida, vocês também terão. O que pode acontecer comigo pode acontecer em um espaço de tempo X, para vocês acontece em um espaço de tempo Y, mas a melhora ela vai acontecer, isso é fato, de forma real e é de dentro para fora, né? Então, algumas pessoas, o Guilherme de Patos de Minas, o Guilherme, ele estava com problema para evacuar também. E ele tem uma filhinha especial, que é a Gabi, que também não evacuava. No primeiro dia, tomando da água, ele começou a evacuar. Só que no segundo, terceiro dia, olha o que aconteceu com o Guilherme. Ele pôs uma pedra, ele expeliu pedra. E ele nem sabia, olha para vocês verem, ele nem sabia que ele tinha problema de rins. Por que ele expeliu a pedra? Mônica, Porque a de Laé. Ah, sim. Já a gente coloca para participar, a Edlair tem um problema de CRAU, pessoal. Ela quer contribuir falando o que a água pôde fazer por ela, né? E aí, eu me perdi onde eu estava? O Guilherme, né? Guilherme. Por que ele expeliu a pedra? Porque a água vai corrigindo aonde precisa corrigir naquele indivíduo. O que está em excesso? Então, provavelmente, o Guilherme, mais cedo ou mais tarde, ele iria manifestar um problema de rins. Mas a água antecipou e limpou os rins dele. Entende? Eu tinha bursite. O Diego é um homem, gente,
Para quem não conhece, ele tem 1,85 m e na ocasião ele pesava mais de 100 quilos. E quando ele foi perdendo os movimentos, a gente praticamente carregava o Diego. Então eu tinha muita dor no meu nervo ciático, coluna, bursite, enxaqueca, azia. Eu era a mãe das dores, né? Só pode, porque tudo isso, sem contar que eu também tinha muita cólica menstrual. E há quase 3 anos eu não tenho mais nada disso. Teve dias que eu vim cuidar do Diego, que eu não tinha outra opção, eu vim cuidar do Diego, Tabita, chorando de dor no meu nervo ciático, porque estava inflamado. Mas eu não tinha quem viesse cuidar dele para fazer a estratégia de limpeza, de aspirar. Eu me agarrava num pedaço de pau e vinha para cuidar dele, chorando, com dor, né? Hoje eu não sinto mais nada disso. Por quê? Porque simplesmente tomando água, ela desinflamou o meu organismo. O Diego falou aí, ó. Inclusive, o Diego, ele já está acamado há quase 4 anos. E tem quase 3 anos que a gente faz o tratamento com a água magnetizada. O Diego nunca deu uma escara. Nunca deu uma escara. Mas até o banho do Diego é com a água magnetizada. Eu lavo os alimentos com essa água. Eu cozinho o arroz, o feijão, lavo as frutas, os legumes, tudo com essa água. Porque de nada adianta eu tomar uma água boa, mas ir lá e passar o meu Exato, café numa água cheia de cloro, não é? Faz sentido? exatamente. E aí, Não faz para sentido, finalizar, né? total. Qual a quantidade dessa água? O que ela falou? Por favor. Ficou recomendado por dia da água. 0,35 ml. Dia. Hã? 2 litros por dia, né? A quantidade de água que você consome normalmente. Mas assim, ó, para fazer uma conta exata, pega o seu peso e multiplica por 0,35. Você vai achar aquilo o que é ideal para você. Então, se eu peso 70 quilos, eu pego 70 quilos e multiplico por 0,35. Entre 0,35 a 0,45 é o ideal de água para todas as pessoas. Para concluir, e eu quero Mônica, abrir. desculpa, eu fiz a pergunta, mas então é toda a água que eu vou tomar no dia. Seria isso, né? Assim, ó, é água mesmo, exceto o que você toma de fruta, por exemplo, não contempla. A água das frutas, dos legumes, que também tem melancia, tem muita Não, água. claro, isso aí eu entendo, isso aí eu sei. O que eu estava querendo saber é o seguinte, é a quantidade dessa água por dia, o mínimo para a gente ingerir dela. Então, seria toda a água que eu tomaria no dia, por exemplo, né? Somente No caso, dela, para mim. Uhum, entendi. somente dessa água. E aí é outra coisa, Cláudia, que faz toda a diferença. Quando a pessoa adere a esse projeto, a gente faz o acompanhamento por 60 dias. E eu não sei se a Elisângela está aqui, mas a Elisângela, ela me perguntou outro dia, Mônica, o meu intestino não está muito legal e já deveria estar fazendo um efeito, porque já tinha mais de 3, 4 meses que ela estava usando. E aí eu fui perfilar para entender o porquê com ela não tava fazendo o efeito, sendo que já deveria ter dado tempo, e o intestino é a primeira coisa que a gente percebe de melhora nesse processo. E aí a gente chegou no consenso de que a ingesta de água dela estava muito pouco. Então a gente calibrou. Então a gente está nesse processo de calibração. Ela está aumentando a ingesta dela para conseguir chegar no nível, porque o intestino, pessoal, é uma das primeiras coisas que traz de muito resultado, sabe? E aí, só para finalizar, a gente abre para alguém para pergunta, vocês podem fazer, e alguém que queira colaborar também. É assim, ó, eu quero perguntar para você, né, que está aqui assistindo. Você já teve ou tem um esposo, alguém perto de você que tem um carro? Você coloca qualquer combustível no seu carro? Na esquina da tua casa tem um posto de gasolina que está com combustível mais barato lá. Você tem coragem de colocar qualquer combustível no seu carro, sabendo que esse combustível é adulterado? Possivelmente a sua resposta aí está sendo não.
E por que nós colocamos qualquer água para dentro do nosso organismo? Sabendo que a nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Eu tenho certeza, hoje o Diego está privado, como muitos do nosso grupo Alternativas para Ela, o Diego está privado da liberdade, né? Tá aqui numa cama. Talvez, se ele pudesse escolher escolhas diferentes, quantas vezes ele bebeu cerveja, comeu uma comida errada, né? Talvez hoje, se ele pudesse voltar atrás, eu não tenho dúvida que ele faria escolhas diferentes, né? E aí eu só queria colocar essa pergunta, essa reflexão para você. Se eu não tenho coragem de colocar qualquer combustível no meu carro, se não for um combustível que eu sei que é bom, real, por que que eu coloco qualquer água para dentro de mim? Se a minha saúde é o meu bem mais precioso. Exatamente. Mônica, muito obrigada. Para o pessoal que Imagina. chegou depois do princípio, é porque dentro dos 47 passos, existe um passo que a gente fala sobre a qualidade da água que a gente consome. Porque isso é muito, mas tipo, muito importante. As águas que vêm da torneira, como a Mônica explicou, é uma água morta, uma água parada, cheia de cloro, cheia de toxinas, tá? E superproduto. Água, essa água que a gente compra, mineral, é a pior água que você pode consumir na sua vida, é comprar uma garrafa de água mineral. Elas são colocadas nessas garrafas de plástico que tomam sol e solta microplástico, solta BPA, solta um monte de coisa dentro dessa água. A gente consome essa água pensando, tendo a ilusão que estamos consumindo uma água saudável e não é. Entendeu? Então, a melhor forma mesmo é vocês investirem em filtros de boa qualidade, tá? Invistam em filtros de boa qualidade, uma água limpa, tá? Aqui em casa eu uso Timol também, eu também tenho o meu Simol, eu tenho a boa sorte de que eu tenho uma nascente aqui, então né? A minha água vem bonitinha, eu passo num filtro, coloco silicimol, eu tenho uma água saudável, mas eu sei que não é fácil para todo mundo, mas considerem isso como parte do processo de cura. Vocês não vão conseguir se recuperar se vocês estiverem colocando para dentro do corpo de vocês metais pesados, químicos, flúor, radiação, porque essas águas que a gente compra, se vocês lerem o rótulo da água, tá lá levemente radioativa. Tá? Vocês podem pegar, vão no mercado e comprem uma garrafa de água que vocês vão ver. O que tem ali? Água fluoretada, que flúor é um super neurotóxico, radioativa. Eu não preciso nem falar que a radiação faz mal, né, gente? Não transforma ninguém em super-herói, tá? Só dá super câncer só, entendeu? Então, assim, é um assunto muito importante. Muito obrigada, Mônica, por compartilhar com a gente esse projeto incrível da Timol, tá? Eles Só são provas complementando, vivas Tabita, que realmente é uma coisa que faz a diferença, né? Não sei, agora eu vou ver se aqui tem alguma pergunta, um comentário. Aí na Tabita, próxima só reunião. Oi, pode falar. Só, se me permitir, só complementar, quando você fala da importância do filtro, né? Essa semana saiu o laudo do nosso filtro, que é o lançamento da Timon. É, e nós conseguimos, né, uma classificação de. Então, agora nós temos o selo do Inmetro e a classificação é B. Então, para vocês terem uma ideia, a grande maioria de empresas que trabalham nesse segmento, a classificação deles é D, C, né? Que é uma classificação boa. Mas a Timol conseguiu uma classificação B. Então, isso ainda comprova, ainda traz mais veracidade, ainda traz mais corpo de que esse filtro ele é capaz de nos trazer uma água ainda melhor. E esse filtro que eu estou falando que conseguimos uma classificação muito bacana, ele tem a capacidade de retirar 99% do cloro, 99% do flúor, ele tem 7 camadas de filtragem, cada gota é purificada, ele é por gotejamento. Então, ele elimina 99% do cloro, 99% do flúor, ele elimina fungos, fármacos, bactérias e micro-organismos.
metais pesados e nos dá uma água com RP negativo. Uma água com RP negativo é capaz de entrar no nosso organismo e sair procurando os radicais livres para neutralizar aquilo que está em excesso. Essa teoria não tem Perfeito. base científica. E aí, o que se alguém aí, né, quiser e puder contribuir com o que, se já estiverem tomando da água, a Edlair tinha levantado a mão, não sei se ela ainda se encontra na sala. Ah, tá aí, Edilar, tá aqui ainda. Aqui na questão das perguntas, tem só uma pessoa, como é que é? Tem o Diego comentando, né? Falando das melhoras dele. O pessoal parabenizando ele. Aqui a Rosane perguntando, Smart Water. Aqui é 9,5, né, de pH, que é um pH bem alcalino, antioxidante. A ainda seria essa recomendada? Lembrando que a Rosane está nos Estados Unidos, tá? Então, acho que essa É, Smart Water é de lá. Eu não conheço, Rosiane, não conheço a marca. Vou dar uma pesquisada depois. eu não conheço também, mas eu tenho pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar sobre água e eles estão na Flórida, estão ali em Fort Lauderdale, e me disseram que o método de água deles é muito boa. Eles têm uma metodologia de tratamento da água ali, que muitas das vezes já vai até na própria encanação. Tem uma água de excelente qualidade, um pH 9,5 é uma água muito bacana, é uma água muito boa para se consumir. Mas você ainda pode melhorar ela transformando ela numa água magnetizada e mineralizada. Então, às vezes a gente dá uma importância simplesmente para o pH da água, mas é muito além do que o pH da água. Por quê? Porque uma água magnetizada, ela tem a capacidade de deixar o meu organismo alcalinizante. E um organismo alcalinizante não tem espaço para doença. De novo, eu volto a repetir. Corpo alcalino é zero doença. Se eu tenho algum diagnóstico, se eu tenho alguma patologia, o meu corpo em algum momento está inflamado, o meu corpo em algum momento está ácido. Pode ser melhorado com a magnetização e a mineralização da água, tá? Rosana? Rosane, ela tá em Nova York. Nova York. Sim. Gente, vamos ver se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Edilaer, não sei se ela estava aí, ela queria falar, mas não. Ah, tá, ela voltou, peraí. Mais algum depoimento? Edlaer, se puder abrir o seu microfone. Oi, boa noite. Boa Boa noite. noite. Olha, para mim, né, eu tô aqui fazendo janta, que a gente, mulher, não para, né? Boa noite para todos, né? Eu tenho a doença de Crohn, né? Descobri em 2018, foi muito difícil o meu diagnóstico. É uma doença autoimune, não tem cura aos olhos humanos e médico, né? E eu vinha sofrendo de dores, né? Muito tempo, né? Trato na medicina, tomo remédio. Agora, esse passado, o remédio que eu tomo mais uma injeção, porque meu intestino fechou, né? Uma parte fechou um pouquinho, e tá tendo estenose que eles falam, né? E do outro lado abriu demais. Então, tem hora que, quando eu sinto muita dor, é porque às vezes eu comi alguma coisa, mastiguei mais ou menos, desceu, então custa passar no pedaço que está necrosado ali. Então, assim, aí essa doença pode virar câncer, né? Então, o que que acontece? Com todo esse diagnóstico, com todo esse pensamento que eu tinha em mente, conheci a Mônica, né? Que onde foi bênção para mim. Ela, na casa dela, quando a gente fazia culto, né? Ela tinha sempre na sua garrafa que ela oferecia para nós, a jarra na mesa, tinha sempre os magnetizadores, né? Que estavam ali, uma água limpa, clarinha. E eu fui perguntar para ela, né? Já com a intenção de adquirir para minha saúde. Por quê? Eu não queria futuramente me ser diagnosticada com câncer, né, gente? E eu tomava água torneiral, né? Direto tinha dores horríveis, piores, né? Hoje, se às vezes me comete alguma dor, é porque o Crohn é autoimune
E o Crohn também é emocional. Às vezes você está muito tensa, um dia trabalhou demais, muito trabalho, você fica muito tensa, também vem essa dor, né? E vem, desliguei minha panela de arroz ali. Então vem essa dor. Então, em março, conversando com a Mônica, me inteirando do assunto, ela me explicou, e eu falei, não, eu vou comprar, sim, vou me organizar e vou comprar. Porque eu preciso ter uma água de qualidade. Para mim, meu esposo também, de 60 anos, a gente vê que começa a pessoa a desequilibrar, começa a pessoa, às vezes, cair, quebrar osso e tal. Então, a importância de a gente investir na qualidade. Porque a Timol, ela tem tudo, né? E eu realmente investi, eu vi mudança. Eu tinha uma dor horrível no meu calcanhar. Por quê? Com certeza, perdendo cálcio, né? Porque o que que eu me repunha com cálcio? O remédio adiantaria? Não. E essa água, o Topega Mais, ela me garante o magnésio e o cálcio colando nos meus ossos, me fortalecendo, que eu hoje sou bem fortalecida, sinto-me fortalecida, faço muita coisa, não canso. Melhorou a sua disposição? Demais, eu consegui, assim, eu, com essa doença há muito tempo, eu limpava a casa, eu limpava o quarto, os quartos, o banheiro, deitava, tanto dor nas costas. E porque o remédio azatioprina que eu tomo, ele realmente vai tirando do nosso organismo tudo, eliminando, né? Para curar, para manter a doença, para não virar câncer, o Crohn no intestino. Porque o Crohn é uma inflamação intestinal que a gente tem quando ela ataca, inflama todo o intestino. Aí você não aguenta de dor, né? Então, E eu tenho. as câimbras que seu esposo sentia, houve melhora? Menina, nunca mais ele deu cãibra, nunca mais ele deu cãibra. Por quê? E a gente já pensava assim, tinha gente que gritava de dor. Tinha que pegar uma vídeo, eu disse que eu fazia macumba. Pegava uma tesoura e punha na perna, assim, que minha avó falava, tesoura é aço, na hora melhora a cãibra. Ele, nossa Deus, e gritava nunca mais. Esse dia para trás ele perdeu o pininho dela, nós amolou a Mônica até pela Deus, arruma um pino que ele não tá aguentando. E ela arrumou um pino rosa, e ficou com esse pino rosa até arrumar um pino preto. Então você vê que realmente eu não consigo tirar, não tiro, porque eu sei que se eu tirar, volta. E nós tomamos da água, né? Que eu investi, eu entrei na empresa, né, para também representar, porque eu quero levar saúde para as pessoas. Independente de qualquer coisa, saúde em primeiro lugar. Porque todo mundo hoje em dia perde muita coisa, assim, o agrotóxico, as coisas que vem aí, que a gente vem tomando, né? A gente vem não tendo uma água de qualidade. Porque toda a água tem, eles colocam o cloro nela, que se você ferver, se torna que boa. E aí vai destruindo tudo, né? Azia, vai destruindo tudo. Então, se vale muito a pena, gente. Eu falo para vocês, quem puder tirar da boca, eu falo, tipo assim, deixar de comer uma pizza, deixar de comer um hambúrguer, outra coisa, para investir nos aparelhos e num filtro, porque igual a Mônica falou, o filtro tem camadas que vai limpar, né? A água, deixar a água tudo 99, né, ponto, alguma coisa em relação à qualidade da água que você vai estar tomando. E eu realmente, além de eu, para mim, todo mundo que vem aqui em casa, eu mando levar garrafas d'água. E nisso o Cleonildo entrou, né, na empresa para representar também. Por quê? Porque ele deu um problema na cabeça, quando era para ele estar morto, né? E ele veio recuperando, né? Deus abençoou, que ele salvou, o médico cuidou dele direitinho. E ele estava perdendo o movimento, assim, tinha dificuldade de coisar devagarzinho. Ele também é um cara que ele levou a água, viu a diferença e abraçou o projeto, porque viu e quis levar para todo mundo esse projeto. Então, assim, não é uma simples água, não é uma qualquer água, e vale muito a pena. Você que está assim, pensando, querendo, vale a pena, né? É igualzinho o rapaz que eu vendi a pulseira, ele falou que se não melhorar as câimbras e as dores no corpo, ele pagaria a pulseira para a pessoa e ainda daria R$ 100 de presente para a pessoa, porque ele viu que uma semana de uso da pulseira, ele viu diferença. E a mesma coisa a água também. Gratidão, pastora. Muito obrigada, viu, pela Isso, contribuição. Essa pessoa, Tabita, que ela está mencionando, o Cleonildo, ele com esse diagnóstico de neurisma, ele já relatou alguns depoimentos dele na igreja, onde ele fala que ele não tinha equilíbrio. Ele não tinha equilíbrio. Ele estava bem, ele ficou 40 dias internado em estado grave, ele foi entubado, né, na ocasião. E aí ele saiu e ele tentava levar uma vida normal.
Só que ele não tinha equilíbrio. Ele faz aplicativo, né? Ele trabalha de aplicativo de carro. Ele não conseguia lavar o carro dele. Quem lavava o carro para ele era o filho dele, porque ele não conseguia cuidar do carro da forma que ele gostava. E aí ele levava essa água da pastora de Laer para casa dele, tomando, tomando. É, na semana que ele começou a tomar da água, ele teve a capacidade, a condição de lavar o carro dele 2 vezes. E aí ele fala assim, ó, passar pretinho nas rodas era impossível, esquece, era impossível. E ele limpou, deu um trato no carro dele, passou o pretinho nos pneus dele, e ele conta isso, você vê a felicidade dele nos olhos dele. E assim, a gente pode eu sempre compartilho lá, é real, porque a gente faz, inclusive, o teste, né, da força e do equilíbrio. Vocês devem acompanhar muitos de vocês aí nos meus status, no Instagram. O quanto aumenta, o quanto é impressionante, o quanto aumenta a força e o equilíbrio das pessoas a partir do momento que elas bebem um golinho da água magnetizada, já é o suficiente. Hoje, Mônica, o Cleonildo viajou, né, para Bahia dirigindo, né? Dirigiu Sim. o tempo todo, muito, muito tempo, né, para Bahia, e ele não podia fazer esse tipo de coisa. Ele viajou para Bahia e só ele dirige na casa. A esposa não dirige, nem o filho, né? Então você vê que ele andou vários dias de carro dirigindo, foi e voltou. Sim, sim. Todo Que feliz, né? ótimo. Contando. Super É, inspiradoras as histórias, os depoimentos. Gente, vale a pena investir em água, tá? Faz uma diferença enorme no tratamento. É um dos passos, tá? mesmo. Mônica, tem mais alguma coisa a acrescentar? Ah, a gente já tá. Caramba. As horas se avançam, né? As horas não esperam. E a Não, próxima reunião a gente vai falar sobre poluição eletromagnética. É outra coisa que ninguém dá atenção, mas que é muito real. Tá? Vou ver se a gente consegue abordar pelo menos dois assuntos na próxima reunião. Mônica, pode falar. não, eu só quero me colocar à disposição, né? Que se as pessoas tiverem dúvida, né? Se quiserem saber mais, esse material, eu não sei se você me permite compartilhar lá, Tabita, no Alternativas para Colocar. Ela, os estudos científicos, né? Porque eu sei que é importante para muitas pessoas, né? Se vocês me permitirem, então, e quiserem saber mais, se tiverem alguma dúvida que possa surgir, né, no decorrer aí do processo, a Rosana, que está em Nova York, ela perguntou se consegue encontrar esse filtro em Nova York, né, nos Estados Unidos. Não, nos Estados Unidos não tem o filtro, mas a gente consegue encaminhar, mandar os magnetizadores, né? Até porque ela já tem uma boa água lá. Eu não sei se em todos os aspectos ou só no pH, mas talvez também a gente conseguiria, porque tem uma pessoa que vai sempre para os Estados Unidos, inclusive tem um amigo vindo dos Estados Unidos para cá e ele vai voltar. Então, caso ela tenha interesse, a gente pode tentar verificar a possibilidade de mandar por essa pessoa, caso queira o próprio filtro, né? Que aí leva, e dos Estados Unidos seria mais fácil esse trâmite lá por eles. Mas caso eu compartilhei o meu telefone aí, eu acredito que muitos estão também no Alternativas para Ela, que conseguem me acessar. Eu estou super disponível. De fato, gente, é algo que faz muita diferença, porque imaginem comigo, 70% do corpo é formado por água, então a gente precisa dar uma maior atenção. Eu vou em outubro para o Brasil. Ah, legal. Qual lugar do Brasil que ela vem? Rio. Rio. Show. Então pronto. A gente consegue resolver de uma forma ainda melhor por você mesmo, né? A gente consegue. Então, eu estou à disposição, quero me colocar à disposição, não somente, né, para falar da questão de água, mas a gente, né, a Tabita está sempre ali tentando ajudar de uma forma ou de outra, né? Tenham atenção na alimentação que vocês ingerem, né? Eliminar glúten, farinha branca, leite derivados, açúcar, a gente fala que isso entrou no Alternativas para Ela,
precisa eliminar, né, Tabita? Esses alimentos. Exatamente, exatamente. Os A os conscientização, primeiros passos, né? sim. Tanto que a gente tem passos que abordam só isso, só a parte da alimentação, só a parte é, do pH da comida também, da suplementação, exercícios, é bem bonitinho o jeito que tá organizado, mas realmente é uma parte essencial, aquilo que você consome. Entendeu? Isso Ó, para qualquer diagnóstico. e uma outra dica, né? Aqui com o Diego, por exemplo, o Diego já está também há quase 3 anos livre de desodorante, que tem metal pesado. O hidratante do Diego é produzido na água magnetizada, vegano, ou seja, não tem chumbo, cádmio, alumínio, nada disso. E todos esses produtos a Timol pode nos ofertar. Perfume é também livre, né, de metais pesados, chumbo e cádmio. O Top Alívio, que o Ricardo ele comercializa muito o Top Alívio ali, então vocês podem ficar muito tranquilo, porque é livre de metais pesados e, além do que, ele pode nos ajudar na questão da. Ele previne. Como que fala? Anti-insetos? Me ajuda aqui, gente. É um. Anti-insetos? Que para não pegar dengue, passa no corpo. Ai, meu Deus, Deus, fugiu a como é que palavra. fala? Eu também esqueci. Bater, Repelente, bater. repelente, Mônica. Repelente. O Top Alívio que vocês compram aí, ele, além de aliviar a dor muscular, ele pode ser passado junto com o creme da Timol, porque ele é um repelente número 1 aí, de forma natural, que não tem metais pesados e vai te ajudar a ficar livre desses Zika vírus, chikungunya, dengue, né? O Diego, graças a Deus, né, para honra e glória do Senhor, desde que a gente começou a tomar, o Diego não tem, mas ele não gripa, não tem pneumonia, não essas doenças aí, o próprio Covid, nada, né? Lá atrás ele pegou uma única vez, né? Que foi quando eu fui sair, quando eu voltei com o diagnóstico, ele acabou pegando, e foi no início, essa minha viagem foi no mês que a gente iniciou o tratamento, há 3 anos atrás. Depois disso, nunca mais adoecemos. Nunca mais nem gripamos, para se terem uma ideia. Incrível. É. Que ótimo. Muito, muito, muito bom. Miriam, você Gente, quer a contribuir Mônica de está à alguma forma, dar uma disposição para quem palhinha quiser. rapidinho? Oi? Estou perguntando se a Miriam quer contribuir, quer dar uma palhinha. Ela faz uso. Gratidão aí pela oportunidade, né? Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada aí. Eu queria só deixar aqui, né, complementar sobre o filtro, né, o Hypermine, que é o meu queridinho, né? Que em casa nós somos apaixonados pelo Hypermine. Desde que a gente conheceu ele, a gente estava buscando assim uma água de qualidade, porque até mesmo a gente já tinha mexido na nossa alimentação, né, mudado muita coisa aqui na nossa rotina, e a gente sentiu essa necessidade, de alterar a água, né? E aí a gente conheceu, teve a oportunidade, né? Fui buscar o Hypermine, tentar conhecer, né? E acabou assim que a gente se conheceu a Mônica, né? Conheci o projeto, ela me apresentou o projeto, que é lindo, né? Que ajuda muitas pessoas, que ajuda muitas vidas. E assim, foi maravilhoso, tem sido maravilhoso, né? E eu fiz assim o propósito de trazer aqui para minha cidade, que era achar, né? Cidade das águas, né? Aqui a gente tem águas furosas, né? Tem as águas termais, que muitos vêm aqui visitar o Barreiro. Mas realmente, gente, eu nunca vi uma água como essa, né? Do Silocimol, do Top H+, e juntamente aqui com o filtro, com o Hypermine, que eu tô mostrando aqui, essa camada de filtragem dele, né? Olha para vocês verem. Tem tudo, ó, carvão ativado, né? Alumina, né? Tem zeólita, tem hidrogênio Prata molecular, coloidal. prata coloidal, isso mesmo, que ajuda bactericida, né? Então, assim, é um complemento mesmo para a saúde. É essencial, a água é essencial, porque carreia, né? A água carreia para dentro do nosso organismo
tanto traz a doença quanto a saúde, né? Então é o primordial a gente tratar realmente de dentro para fora. Então, a partir do momento que a gente reconhece isso e vem trabalhando para buscar melhorar, com certeza vai ter melhoras, né, Mônica? Um exemplo aí é o Diego, né, que tá aí e tem assim sido assim grandemente abençoado, né? Primeiramente por Deus, porque Deus permitiu que ele conhecesse, vocês conhecessem o projeto, mas que vem assim transformando a vida dele, tem sido exemplo para muitos, né? Então, assim, que cada um de nós possamos pensar realmente assim o que a gente tem colocado para dentro do nosso corpo. Igual a Mônica disse aí, a gente preocupa muitas vezes com a nossa gasolina do nosso carro, né? Mas muitas das vezes a gente fala assim, ah, eu vou ali, vou sair, não, só um minutinho, toma qualquer água lá na rua, né? A gente acha um bebedouro ali de rua e toma água porque tá com sede, e aquilo às vezes a gente pode estar trazendo para dentro do nosso organismo mais doença, né? Então, assim, que vamos pensar, eu sei que cada um tá aqui, já tá nesse objetivo de pensar na água, né? Parabéns a cada um que está aqui, né, nessa reunião. Parabéns aí pela decisão de conhecer mais sobre a água, viu? Fico assim, a gente fica feliz de ver o projeto assim fluindo, viu? Um abraço a todos aí, obrigada. Gratidão, gratidão por compartilhar aí a sua experiência, né? Show de bola. Eu falo assim, ó, às vezes a gente fica ansioso, e isso acontece comigo, né, Tabita? Eu acredito que acontece com vocês, e com todo mundo. A gente fica, nossa, mas quando que eu vou melhorar? Por que que o Mark Manchester conseguiu reverter um diagnóstico que a medicina fala que não é possível? E se ele conseguiu, qualquer um de vocês consegue, gente. E é qualquer diagnóstico. Qualquer diagnóstico, mas não é da noite para o dia, né? Então, eu levei uma vida inteira estragando, intoxicando o meu organismo. E não vai ser da noite para o dia que eu vou organizar a casa, né? Leva um tempo, tenham paciência, acreditem, cuidem da espiritualidade, porque é um conjunto que vai nos levar ao nosso sucesso. Mas nós vamos. Eu acredito, eu luto todos os dias Eu aqui e creio, eu sei. Hã? eu creio também, eu acredito. Então nós vamos conseguir. Quem está aqui, quem ainda não está, quem outros que vão chegar, se realmente desejarem, se realmente se esforçarem, fizer o mínimo que competem, né? Cuidar de um corpo aí, procurar o máximo possível, deixar o organismo alcalino. Se o Mark Manchester conseguiu, se 64 outras pessoas conseguiram, você também é capaz. Eu não tenho dúvida. Você também é capaz, né? Ótimo. Mônica, muito obrigada pela apresentação de hoje. Gratidão, Eu pessoal. só Mais uma peço. vez, a Mônica tá disponível, tá? Ela Sim. tá no nosso grupo, é só entrar em contato com ela se vocês quiserem mais informações de como conseguir a água, como que funciona toda essa logística, ela vai dar todo o apoio e suporte para vocês. A Tabita também está apta. A Tabita também está apta, ela está dentro do projeto, então vocês têm aí, ó, a escolha com quem que vocês querem. O Ricardo, Também, Ricardo, também. Ricardo Luiz de Viçosa também. Eu tô aqui, às vezes vocês pensam assim, a Mônica tá falando isso porque ela quer. Não, não é, gente, não é. Não quero vender. Dinheiro é bom, sim, mas vai muito além disso. Vai muito além do financeiro, né? Porque é genuíno. Eu realmente quero que vocês tenham, com pequenos hábitos, com pequenas mudanças, vocês tenham grandes resultados. E não importa se vocês estão procurando a Mônica, se é a Tabita, se é Ricardo, se é Miriam, não importa. O importante é que vocês cuidem do que vocês estão colocando para dentro do organismo de vocês. Tá ótimo. Gente, vamos encerrar que já tem 1h30 de reunião e eu tenho que entrar em outra reunião ainda. Dia corrido hoje, mas, gente, qualquer informação que vocês precisarem, pode entrar em contato. Mônica, gratidão. Obrigado, Miriam, também por colaborar. Eu que A agradeço. Laer também pelo depoimento. Muito, muito, muito obrigado. Boa noite, Gratidão, pessoal, e gente. até a próxima semana. Então, viu? Obrigada Boa pela noite. Tchau. oportunidade, né? Gratidão, boa noite. Deus abençoe.